Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Então vamos trazer hoje a correção das atividades do PET 1 semana 2, tá bom? 7º ano. Então vou trazer aqui, lembrando que esse vídeo é para os alunos da escola estadual Maria Elisa de Carvalho. Agora, se você é de outra escola e está aqui, seja bem-vindo. Espero que te ajude. Vamos lá? Para essa aula, nós temos como tema efeito estufa e aquecimento global, tá bom? Vamos corrigir as atividades, mas antes nós vamos relembrar algumas outras coisas, né? A gente já viu no vídeo da primeira semana algumas coisas, nós vamos continuar vendo esse processo todo aí. Então, para isso, nós precisamos recordar o efeito estufa, os gases do efeito estufa, o aquecimento global. Vamos lembrar lá, o efeito estufa a gente já viu que ele é natural, a gente já viu isso tudo. Os gases a gente já viu na outra aula também. E o aquecimento global, que é o agravamento dele, também a gente viu na outra aula. Então vamos lá, só relembrando essa figura, inclusive eu utilizei na outra aula, estão aqui os gases, o efeito estufa é esse aprisionamento, né, entre aspas, desse calor, né, que fica preso aqui dentro. E o aquecimento global é o aumento desse processo do efeito estufa. Simplesmente assim, tá bom? Lembrando que o efeito estufa é natural. O aquecimento global ele é muito mais por ação antrópica. Embora haja um processo natural de aquecimento, mas nós temos agravado isso tudo, tá bom? Então vamos lá. Vocês conhecem quais são os gases que causam o efeito estufa? A gente já falou na outra aula, né? Mas vamos falar de novo deles. O óxido nitroso, o dióxido de carbono, hidrofluorocarbonos, os HFCs. Também tem os hexafluoreto de enxofre, o vapor de água e o metano. Lembrando que esse HFC ele é substituto do CFCs, tá? Que era o clorofluorocarbono, que foram banidos, graças a Deus. Tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos retomá-lo aí na ideia dos buracos na camada de ozônio. Mas vamos seguindo a vida aí. Número 2. A concentração desses gases pode ser alterada? De que forma? Pode ser alterada? Claro, né? Sim. E esses são fatores que aumentam os gases na atmosfera. Olha aí, ó. Para diminuir, basta pensar em situações inversas. Então, eu vou falar do que aumenta, né? Eu vou falar do que aumenta e para diminuir, você pensa em situações inversas. Eu vou falar delas aqui, mas não estão escritas. Queima de combustíveis fósseis. Qual que é o contrário? Utilizar fontes de energia alternativas que não sejam combustíveis fósseis, como elétrica, solar e outras coisas aí, né? Até biocombustível. O desmatamento aumenta, então diminuir o desmatamento né? Vai diminuir. Os incêndios e queimadas, diminuir os incêndios e as queimadas nas matas, né? Vai diminuir, obviamente. E a poluição, também, olha lá, diminuir a poluição, combater a poluição, também vai diminuir essa concentração, tá? Então, o que aumenta? A queima de combustíveis fósseis, desmatamento, incêndios e queimadas e poluição. Então, se eu penso ao contrário, diminuir a queima de combustíveis fósseis, diminuir o desmatamento, diminuir incêndios e queimadas, diminuir poluição, ou né, acabar até com esses 3 últimos aqui de preferência, vai diminuir a concentração desses gases, tá bom? Então, vamos continuando o processo. Inclusive, há um projeto de lei já, que inclusive 2040, para de produzir veículos movidos a combustíveis fósseis aqui no Brasil. Ó, já é um processo. Então, vamos lá. Na questão 3. Esses gases, né, são de origem natural? As ações humanas contribuem para a emissão desses gases de que maneira? Eles são gás carbônico, vapor de água e metano. O vapor de água também é um gás do aquecimento global, do efeito estufa, tá bom? Eles são naturais.
Então, o gás carbônico é emitido naturalmente pela respiração e pela decomposição da matéria orgânica, também pelo fogo, nós chamamos cientificamente combustão, tá bom? Nós alteramos a quantidade principalmente pelo uso, pela combustão de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral e gás natural. O desmatamento aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera também. Por quê? Porque a árvore fixa o gás carbônico. A árvore ela faz fotossíntese, lembra disso? E ela prende esse carbono nas estruturas dela, Ela utiliza esses carboidratos que são produzidos, A gente aprendeu isso ano passado, A glicose. Ela vai pegar essa glicose e vai transformar em outros tipos de carboidrato, em outros componentes que fazem a estrutura da planta. Então, prende o gás carbônico, tá bom? Então, lembra disso. O CH4, que é o metano, é produzido pela decomposição da matéria orgânica. Decomposição da matéria orgânica, tá bom? É abundante em aterros sanitários, obviamente, lixões, reservatórios de hidrelétrica. Por que reservatório de hidrelétrica vai ter muito metano? Porque geralmente eles cobriram florestas e outras coisas e tem muita decomposição lá, E também pela criação de gado. A pecuária representa 16% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Nós precisamos aprender a ideia do consumo consciente. Tem se produzido muito mais do que precisa para consumir, mesmo com a gente passando fome, hein? Porque a distribuição é desigual e muitos dos produtos acabam se perdendo. Então, vamos pensar nessa ideia aí. Também é resultado da produção e distribuição de combustíveis fósseis, gás, petróleo e carvão. O óleo diesel, a queima do óleo diesel produz muito metano. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, você pega as respostas aí. As ações humanas contribuem para a emissão desses gases? Você já viu que contribui, Você viu lá como contribui. Então, os de origem natural a gente já viu. Os que não são de origem natural, obviamente que é só pela ação humana, Por vazamentos de produtos, pela liberação, pela poluição, tá bom? Então, vamos lá, continuando. De que forma o homem interfere nas mudanças climáticas? Poluição, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas, a própria construção de cidade, a hipermeabilização do solo tem atuado muito nas mudanças climáticas, tá ok? Questão 5. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo, letra A, natural, porém intensificado pela ação humana. Letra B, artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio. C, recente, não havendo registro de sua existência em épocas geológicas antigas. D, natural, sem relação com as práticas sociais. Gente, fácil, Claro que é natural. O efeito estufa é natural. Até o aquecimento global é natural. Se você pensar, desde a era do gelo, a Terra vem se aquecendo. Então, é um processo que é natural. Nós estamos agravando pela liberação de poluentes, vamos dizer assim, e do excesso de carbono que nós estamos jogando na atmosfera, tanto através do desmatamento, quanto pela queima de combustíveis fósseis, que são carbonos que estão guardados, estocados há bilhões de anos até alguns, E aí vamos corrigir as atividades que foram passadas na aula lá no programa Se Liga na Educação. Qual é o gás considerado o grande responsável pela destruição da camada de ozônio? Ô, professor, a questão lá sempre aparece marcada assim, em negrito. Eu até tenho brincado muito que ela finge que surpresa, mas na verdade já está com a resposta. Mas está errado essa, viu? O grande responsável é o CFC, clorofluorcarboneto, tá? Também chamado clorofluorcarbono, clorofluorcarboneto, tá? Essa é a questão que é certa.
Essa aqui tá errada, tá? O HFC, ele também causa, mas é uma proporção de menos de 40 vezes, né? Ou 300, mais de 100 vezes menos, né? Pode pensar assim. Se aqui forma 100 buracos, esse aqui forma 1. Mas não é um buraco, né? É enfraquecimento, vai diminuindo a quantidade. Se esse aqui pega 100 moléculas de ozônio, esse aqui pega 1. Seria mais ou menos isso, tá? Então é muito menos. Ao contrário, né? Esse aqui pega 100 e esse aqui pega 1. É porque eu estou pensando no negrito me enganando de novo. Se esse aqui pega 100, esse aqui pega 1. Então a letra C, tá bom? Olha lá, eu até coloquei a setinha aqui para poder marcar para nós. Praticando ainda lá. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da entrada dos raios ultravioletas da superfície terrestre em virtude da diminuição da concentração de ozônio. A fórmula do ozônio é O3, tá? São 3 átomos de oxigênio. São vários os impactos causados por essa alteração. Entre as proposições a seguir, assinale a alternativa incorreta. De novo, já está em negrito, né? A grande quantidade de raios ultravioleta não prejudica o desenvolvimento das plantas, visto que não está associada a alterações no processo da fotossíntese. Não. Se causa câncer nos animais, redução da espécie de animais, planta também é ser vivo, tá bom? Vai alterar a planta, o DNA da planta também vai causar problema. Então, olha lá, o aumento da quantidade de raios ultravioleta pode contribuir para o aumento do aquecimento global? Pode sim. O aumento dos raios ultravioleta que atinge a superfície pode provocar um envelhecimento precoce e câncer de pele. Se causa isso aqui na gente também, causa nas plantas também, tá ok? Por isso que também as plantas, parece que elas têm mudado ultimamente. Não sei se vocês têm observado, a coloração de algumas plantas tem mudado. Talvez seja uma adaptação aos novos tempos, né? A oferta de sol que está tendo. Eu peço desculpa se a fonte estiver pequena. O editor de imagem lá do programa parece que não gosta muito da gente, não. Eles pensam que todo mundo tem televisão de 70 polegadas em casa. A letra é sempre muito pequena. Cortei, aumentei, até perdi um pouco a resolução por causa disso, mas está aí, é o que a gente tem para hoje. Esse aqui já ficou com a fonte muito melhor, né? Questão 3. Quais são os efeitos da destruição da camada de ozônio na saúde humana? Vou abrir um parêntese aqui, ó. Não é aqui não. Depois eu vou abrir outro parêntese. Quais são os efeitos da destruição da camada de ozônio na saúde humana? Quais são os efeitos? Aumento o risco de câncer de pele. Aumenta o risco de câncer de pele, né? Obviamente. Principalmente problemas cardiovasculares? Nada a ver, tio. Problemas hepáticos? Que isso? Viaja não. Aumenta a incidência de problemas nas vias respiratórias? Nada a ver. Reduz o número de glóbulos vermelhos no sangue? Também nada a ver. Então, letra B já está marcada aí, tá bom? E aqui que eu quero abrir esse parêntese, ó. Eu sabia que tinha um parêntese. Aqui está escrito ozono. A pessoa está errado. Não, tá certo. Também existe esse uso dessa palavra de ozono. Mas o melhor mesmo é ozônio, né? Mas importância não. Deixa assim. Qual é a principal função do ozono? Filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Eu quero abrir um parêntese também aqui, ó. Além do ozono, função. Na natureza, nós não pensamos em função para as coisas. O ozônio ele não tem função de filtrar a radiação. Ele apenas está na natureza. Se nós pensarmos em função, há uma intencionalidade dele estar ali. Cientificamente pensando, não há. É claro, se nós pensamos em criacionismo, em uma proposição, uma provocação de Deus, claro que ele teria uma função. Mas dentro da ciência nós não falamos em função geralmente das coisas, né? Nós falamos que ele desempenha esse papel que é importante para nós, mas não é propriamente uma função, tá bom? Então é isso aí por hoje. Fica em casa aí, qualquer coisa, nós estamos lá no grupo do WhatsApp, pode mandar suas dúvidas. Espero ter ajudado por hoje. Espero nessa semana ainda lançar a terceira e a quarta semanas, tá bom? Vamos lá, até a próxima.